do Senhor Jesus, minha querida irmã. Prazer imenso nós estarmos juntos para mais uma vez nós podermos meditar na preciosa e poderosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos traz vida, alimenta a nossa alma. A Palavra de Deus nos sustenta o nosso interior. Nosso espírito se alimenta com a Palavra de Deus. Além do mais, a Palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E nós vamos fazer leitura de um texto bíblico e eu quero que você me acompanhe nesse dia, que você abra o seu coração, libere a sua alma, libere seu espírito para Deus e deixe Deus entrar na tua vida através da sua poderosa e preciosa palavra neste dia. E nós vamos fazer leitura de um texto bíblico aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, o versículo 15 até o versículo 35, um pouco extenso, mas vale a pena nós fazer leitura desse texto. Depois nós vamos falar aqui rápido para você o que significa essas palavras que nós vamos ler aqui, tá bom? São as palavras de Jesus incentivando, instruindo, ensinando os seus discípulos. Jesus foi uma escola, Jesus foi uma faculdade para os seus discípulos. Foi ele que ensinou, foi ele que mostrou o caminho aos seus discípulos. E até hoje as suas palavras, através do Espírito Santo, ficaram gravadas. Os seus discípulos escreveram logo após a sua morte e essas palavras ficaram gravadas. E Jesus ainda continua a nos ensinar, assim como ele ensinou os seus discípulos, assim como ele instruiu os seus discípulos, hoje ainda ele continua a nos ensinar, a nos advertir, sendo a palavra uma luz para iluminar o nosso caminho. Então vamos ler Mateus capítulo 24, versículo de número 15, que vai dizer: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá em tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. São Jesus. É Jesus aqui, expondo, definindo, clamando a sua palavra, ensinando através da sua palavra. E por último aqui Jesus disse que passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras que ele disse não vão passar.
Jesus, aqui no texto que nós ora acabamos de ler, Jesus vai dar uma aula de escatologia. O que é escatologia? Assunto, estudo sobre últimos acontecimentos, estudo sobre acontecimentos vindouros, sobre acontecimentos futuros. O próprio Jesus falou de acontecimentos futuros. O próprio Jesus falou e deu aula sobre escatologia. No livro que nós fizemos leitura aqui, é Jesus dando uma aula de escatologia, dando uma aula de assuntos sobre os últimos acontecimentos, daquilo que estava por acontecer, que ainda não estava na mente, mas estava na mente de Deus, e Deus estava revelando através da sua boca, por intermédio de Jesus, sobre esses acontecimentos que aconteceriam no futuro. E aqui Jesus fala sobre um período que vai assolar a terra, sobre um período que vai assolar a terra de uma maneira tal a qual os homens nunca passaram por esse sofrimento. Pois bem, a Bíblia chama este período desta grande aflição de a grande tribulação. Logo após Jesus tiver arrebatado a sua igreja, acontecerá no mundo a grande tribulação. A palavra de Deus fala muito sobre este assunto. Mas então, o que significa esta expressão, a grande tribulação? O que seria a grande tribulação? Vamos aqui tentar uma definição. A grande tribulação é um período de sofrimento e de provação ainda não conhecidos, que há de passar sobre todo o mundo. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Este tempo é também chamado de a grande aflição, conforme está descrito em Mateus capítulo 24, versículo 21. É também chamado a grande angústia, conforme Daniel 2, 12, versículo 1. A angústia de Jacó, Jeremias 30, versículo 17. A angústia vai afligir os povos em proporções jamais conhecida, em proporções tais que superará todo o sofrimento que o mundo até então estiver experimentado. Lucas capítulo 21, versículo 24 ao 26. A palavra de Deus usa as mais fortes expressões para significar a este tempo de aflição. A palavra de Deus usa a expressão tais como dia de indignação, dia de angústia e ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. A grande tribulação é chamado de o dia da vingança, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías capítulo 63, versículo 1 ao 4. Quando Jesus visitou a sinagoga da sua cidade natal, Jesus foi convidado para fazer a leitura da Bíblia. Ou seja, entrou na igreja naquele tempo, na sinagoga, e foi convidado para fazer naquele culto a leitura da Bíblia. Então, Jesus vai abrir o livro e vai achar a passagem bíblica no Antigo Testamento de Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, que fala do ministério do Messias na terra. Mas preste atenção, Jesus, ao chegar à expressão o ano aceitável do Senhor, não vai terminar o versículo. Jesus para como que no meio de uma frase e vai fechar a Bíblia e vai se dirigir ao povo que está ali naquele culto e vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Está descrito em Lucas capítulo 24, versículo 21, se você quiser conferir a passagem bíblica. As palavras que Jesus omitiu naquele dia foi: o dia da vingança do nosso Deus. Preste atenção, Jesus entrou dentro da igreja, foi convidado para fazer a leitura do texto bíblico. Vou explicar de novo. Jesus abre a Bíblia, em Isaías 61, versículo 1 ao 3. Jesus vai ler o versículo, vai chegar na metade do versículo e vai parar, não vai terminar o versículo. Então vai ter uma parte que vai ser omitida por Jesus. E a parte que Jesus omitiu naquele dia foi: e o dia da vingança do nosso Deus. Aquele dia não havia ainda chegado. O dia da vingança do nosso Deus. Pois bem, o dia da vingança do nosso Deus é o dia da grande tribulação, que será uma realidade. Mas o que significa a vingança do nosso Deus? Os povos rejeitaram o Senhor e a sua palavra.
seguindo ao diabo. Na grande tribulação, Deus os entregará ao Senhor que escolherá. Salmos 2, versículo 10 a 11. Isto é, ele os entregará para que creiam na mentira, conforme está descrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. A grande tribulação, desta maneira, a grande tribulação, um tempo em que a força de Satanás triunfará sobre o mundo, tendo como resultado a maior catástrofe do universo. Será um período em que Satanás reinará sobre a humanidade toda. Então será considerado a maior catástrofe do universo. Nós não sabemos do futuro. Nós não sabemos do que acontecerá amanhã. Nós não sabemos nem o que acontecerá no nosso próximo passo que nós vamos dar ao longo do caminho da nossa vida. Mas o futuro está revelado mediante a palavra profética. Deus é onisciente. Deus não conhece sobre o futuro. Deus é o próprio futuro. E Deus, de uma forma que Deus revela o que acontecerá no futuro através da sua palavra. E uma das coisas que Deus nos adverte através da sua palavra sobre o futuro é este período que nós estamos falando aqui. Um período de uma grande aflição, na qual os homens nunca passaram sobre o planeta Terra. Mas Deus promete que vai livrar um povo, que vai livrar aqueles que acreditam nele, que aceitaram a Jesus, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses não vão participar do dia da vingança do nosso Deus. Jesus promete tirar um povo especial, zeloso e de boas obras, para que a vingança dele seja derramada sobre aqueles que passaram toda a sua vida, períodos e períodos, passaram zombando, passaram afligindo o seu servo. Esses um dia terão a sua recompensa, mais cedo ou mais tarde. Esses que zombaram, esses que rejeitaram a palavra de Deus, um dia terão o seu juízo pago através do dia da vingança do nosso Deus. Aqui está então Jesus falando sobre o período da grande tribulação. Mas o último versículo fica em ênfase aqui para nós meditar. Os céus poderão passar, a terra poderão passar, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Um dia Deus falou para Jeremias o que vê Jeremias. Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus também disse ao seu profeta Isaías da seguinte forma: assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, porque ela se apraz para aquilo que eu a enviei. Um dia, o salmista, examinando a palavra de Deus, disse: como purificará o mancebo o seu caminho? Ele vai responder: observando-o conforme a sua palavra. Jesus Cristo disse aqui: passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Então os nossos olhos estão fitos e sabendo o que vai acontecer no futuro através da palavra de Deus. E é este o período que Jesus estava se referindo, sobre o período da grande tribulação. Mas então no versículo 30 nós fizemos leitura que naquele dia, quando a humanidade estiver sofrendo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E todas as tribos da terra verão e se lamentarão perante o Filho de Deus, que virá sobre a nuvem com poder e grande glória. Jesus deu muito mais do que uma aula sobre escatologia, deu muito mais do que uma aula sobre acontecimentos futuros, porque ele era a própria palavra, ele é a própria palavra. Guarde no vosso coração essa palavra. Deus te abençoe, fique com Deus, mas creia que esta palavra aqui não vai passar, e o que está escrito aqui vai acontecer e se cumprirá, porque Deus não lança a sua palavra no vácuo, Deus não lança a sua palavra no vazio, mas ela se apraz para aquilo que Ele a enviou. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.